Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio José e mais uma vez no canal do René Monterrey a gente se reuniu para conversar acerca desses assuntos filosóficos, esotéricos, místicos, míticos, todos oriundos de colégios iniciáticos, da filosofia clássica, da mitologia, da história e do conhecimento popular também. A gente, de alguma forma, se esforça para poder sintetizar, né, reunir toda essa miscelânea de conteúdos que dizem respeito ao autoconhecimento, ao conhecimento das leis que regem a natureza, para trocar em miúdos e tentar compartilhar essa experiência particular nossa com vocês aqui nesse canal. Então, dessa vez, a gente apareceu, né, o assunto a queda dos anjos para a gente abordar. Inclusive, esse é um assunto que eu gosto muito. Ele é mais ou menos um pivô que justifica a jornada de todos os buscadores, né? Esse mito ele está no eixo dessa busca interior que direta ou indiretamente, discreta ou aparentemente está presente na vida de todos os seres humanos, e a gente vai tentar desvendar, né, tentar conversar a respeito das perspectivas que envolvem esse assunto. Eu estou como representante do projeto Folhas Soltas, então quem quiser conhecer o projeto, @Folhas Soltas, com um S só no meio, é a forma como vocês encontram um perfil no Instagram. Em breve estaremos também lançando novos cursos, também com conteúdos que envolvem essa perspectiva do autoconhecimento. Daí vocês deem uma conferida lá. E o René Monterrey trabalha com astrologia kármica, tá? Um grande estudioso dessa área. Inclusive, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, ele fez o meu mapa, né? E o meu primeiro contato com um mapa tão minucioso que ele fez, na época ele fazia de forma escrita, hoje ele faz via conferência, né? Então eu ainda tenho guardado aquele texto que muito colaborou para as descobertas, né? Para as minhas autodescobertas na minha caminhada. Então eu indico para todos vocês que tenham interesse, que busquem alguma coisa nesse sentido, procurarem o contato dele, que eu acredito que estará no final aqui desse vídeo ou no próprio canal. Renê, algumas palavras iniciais? Inicialmente, agradecer a todos, mais uma vez aqui no canal, assistindo os nossos vídeos, né? E é isso aí, vamos começar, né? Que o assunto hoje promete. Tá, vamos ver como que se desenrola isso. A queda dos anjos. Muitas filosofias, mitos de todas as tradições, de alguma forma tentam significar, tentam sistematizar suas percepções e conhecimento acerca de um fenômeno que é a forma como se relaciona o espírito e a matéria, e a dinâmica da consciência nesse processo. Quais são as estratégias da natureza para conseguir afixar, né, consciências sutilíssimas em ambientes densos, de modo que essas consciências sutilíssimas possam transformar esse meio ao qual elas são inseridas, e esse meio também, por consequência dessa relação, possam então transformar também para ainda mais sutilíssimas essas consciências, né? Possam reconfigurar a estrutura arquetipal dessas consciências. Começando pelo mito católico, né, a sistematização da doutrina católica, ela coloca que houve um período ali, né, em Gênesis, onde
o Lúcifer, que inclusive é colocado também como Satanás, ou como o diabo, houve um momento em que essa consciência, né, de alguma forma se rebela contra o Deus Todo-Poderoso. E como se dá essa rebeldia, de acordo com a perspectiva católica, né? Ele, de alguma forma, ele deixa de aceitar essa autoridade divina que lhe é externa e passa a se enxergar como um próprio Deus. A pergunta que fica, geralmente, quando a gente tem contato com esse conhecimento, é o seguinte: como foi possível que Deus tenha criado uma consciência que pudesse sabotar a sua própria criação, que até então era harmônica e perfeita, né? Essa é a pergunta que fica. Como que, se Deus criou tudo bonito, perfeito e harmônico, como que ele poderia criar, então, uma consciência que pudesse sabotar isso? Antagônica a ele mesmo, né? Isso, contrária a ele antagônica a ele próprio, né? mesmo. Tudo isso são, na minha percepção, são os limites da linguagem para se compreender um metabolismo natural que transcende a nossa capacidade cognitiva de discernir de forma sistemática. Então, essas alegorias, metáforas, né, de alguma forma elas convidam a nossa projeção mental a alçar alturas mentais, né? E todo esse percurso mental acaba nos permitindo um grande exercício de abstração, né? E esse exercício de abstração, ou seja, de pensar, de refletir, de tentar encontrar sincronia lógica nesses assuntos tão voláteis, tão abstratos, criam novas conexões de percepção, de pensamento e, por consequência, de emoção, e isso acaba por interferir beneficamente na nossa vida prática, de modo a gente encontrar também novas perspectivas nas nossas relações, na forma como encaramos o mundo, na forma como reagimos aos acontecimentos. Então, todo esse aparato simbólico, mitológico, mítico, místico, filosófico, eles têm um dos objetivos naturais, né, dessa sistematização é nos trazer uma transformação interna a partir de novos horizontes de percepção. Então, no catolicismo, nós temos então Lúcifer, né, lux ferens, aquele que porta a luz, portador da luz, anjo resplandecente da manhã, aquele que brilha, são várias designações desse conceito, desse nome, na verdade, né? Na mitologia também nós temos duas perspectivas, né? Nós temos uma perspectiva, pulando um grande espaço cosmogônico ali da mitologia, em que Zeus escondido em uma caverna por Reia, né, que estava até então a protegendo de Cronos, né, que então até então a cobria, né, e ele acabava por devorar todos os filhos que ele fazia, que ele gerava, né, ele devorava para poder proteger o seu próprio trono de possíveis ameaças, né? Então Zeus foi um desses filhos que foi protegido pela própria Reia e guardado numa caverna, né, nas profundezas da terra. E esse Zeus, quando cresce, ele acaba voltando para vingar esse déspota, né, o seu pai. Em outra perspectiva, também temos Prometeus, que ao roubar o fogo de Hestia, a deusa do lar, né, a lareira, o coração da casa, ao roubar esse fogo e doar para aquecer a humanidade, aquecer entre aspas, para levar o conhecimento para a humanidade, ele é punido por Zeus, que também
percebi que poderia haver alguma ameaça, né, nessa condição, de modo que os humanos, ao portarem o fogo, eles podiam de alguma forma se divinizarem ao ponto de competirem com o próprio Zeus, e por isso Prometeus foi acorrentado numa rocha, onde ele recebe a punição de que todos os dias uma águia come um pedaço do fígado dele, que então se regenera, e no outro dia a águia bica novamente esse fígado, gerando aí a perpetuação do sofrimento de Prometeus dentro do ciclo. Todos esses mitos, seja essa perspectiva da mitologia grega, ou seja através da conjunção dos ensinamentos católicos, todos eles têm uma finalidade de explicar como se dá esse processo de descida de consciência dessas hierarquias, dessas inteligências sutis. Como que essas inteligências sutis conseguiram criar ambiência, criar condições para galgarem degraus ou para descerem em realidades muito mais densas a nível vibratório, né, do que as de origem. É um grande desafio explicar isso, como se dá a relação tão contrastante entre energias sutilíssimas e ambiente completamente densificados, que dependem dessa descida, dessa precipitação, né, para que até então essa matéria, ao entrar em contato com essas consciências, possam se transformar, gerando aquele axioma da transformação da vida em energia, ou seja, a vida em estado bruto em vida consciência, ou seja, essa energia após o desenvolvimento que ela encontra na relação com essas consciências que se infundem nessa matéria. O que você tem para dizer, Renê? Bom, esse mito é interessantíssimo, né? A partir do momento que o Lúcifer ele se rebela, né, é o momento da separação, né? Eu não estou mais na ordem de ninguém. Eu sou, né? Eu tenho a autonomia, eu tenho o livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, né? Esse esse mito ele acaba sendo bastante interessante, porque a gente vai ver que depois ele vai refletir em várias escalas diferentes, né? Então, por exemplo, quando ele cai e no paraíso o, o Adão, né? É interessante isso, né? Que ele vai pegar, ele vai seduzir a Eva, né? Quem que é a Eva? A Eva é a personificação da mente, né? Ele vai seduzir a Eva e a Eva vai oferecer o fruto para o Adão. Aí o Adão ele toma consciência de quem ele é realmente, que ele está nu e etc. Então, representa assim, representa essa transição. Nesse momento, o paraíso termina, né? Se a gente for pegar e esse mito também representa a questão do bem e do mal, né? Antes disso não existia o mal, depois da queda dos anjos passa a existir o mal na Terra, né? O que Sim. é interessante, né? Se a gente for pegar isso assim sobre um aspecto mais psicológico, né? Onde que isso aparece? Isso aparece assim, então você imagina a gente está lá no útero da nossa mãe, a gente está naquelas águas, protegido, quentinho, em silêncio, em paz, sendo suprido de todas as nossas necessidades, né? De repente a gente é arrancado daquilo, de repente a gente vai sentir dor, a gente vai sentir frio, a gente vai ouvir barulho, a gente vai sentir fome, a gente vai nascer gritando, chorando, sabe? Porque a gente foi tirado daquele lugar que a gente estava, né? Então, a separação, né? O nosso nascimento, né? Nosso nascimento é a separação desse mundo, né? Nossa ruptura com esse mundo divino. E a questão luciferina também acaba sendo a mesma coisa. É o momento da separação com o mundo divino, onde ele chega a. Ele vai deixar aquele plano que ele estava, vai se ver de repente num outro plano mais denso, né, e cego,
né? Além de tudo cego, apalpando, tendo que, tendo que procurar aquilo que lhe falta, que nem ele mesmo sabe o que é aquilo que lhe falta, né? Uma Então, da... isso, de alguma forma, tem relação com uma grande geração cósmica, um nascimento cósmico que acaba repercutindo na vida de todos nós. Isso, né? Então todo mundo tem essa queda, ela já começa na hora que a gente nasce, né? Essa questão da queda, ela já começa a repercutir aí nesse momento, né? A inconformidade com isso, né? Isso vai gerar a busca do paraíso perdido, a busca do mundo perfeito, onde aquelas condições que existiam, né? Aquelas condições da infância, onde tudo é puro, tudo é resguardado, né, possa prevalecer, né, e acaba sendo como um grande propulsor da, da evolução humana, Evolução. né? O problema disso tudo, né, é que assim essa questão ela vai se refletir em vários aspectos, né? Mas o segundo aspecto eu quero falar mais tarde, tá? Mas isso é importante que a gente perceba, né? O que, que aconteceu. Alguns, algumas versões desse mito falam assim que cada senhor tinha uma Shakti, né? A Shakti como a parte feminina, né? Ou a Ou a parte a consciência, né? consciência espiritual, e que essa Shakti dele ficou aprisionada, né? Então ele vem para cá, ele vem sem essa consciência. Né? O que, que ele vem? Ele é interessante, você falou a questão do som, né? O som tem a ver aqui com o quinto chakra, né? O quinto aspecto. Né? Ele vem privado disso, ele vem privado da visão, né? Ele vem privado do poder de criação, tá? Através do som, né? E ele é obrigado a vagar pela terra, vagar pela terra, e conforme ele vai vagando pela terra, procurando procurando o seu caminho de volta, né? Ele acaba fazendo aquilo que ele deveria de ter feito e se recusou, né? Que a grande questão do ele foi Naturalmente ele se recusou. obrigado, né? Ele foi obrigado. Agora vem a segunda parte do que eu ia falar, né? Porque a grande questão luciferina, né? É que ele teria se recusado a tomar forma. Essa é que é a questão, né? Ele teria se recusado. Ele olhou para aquela humanidade que naquela época estava, que nem a gente vê nos esqueminhas dos vídeos que eu estou passando, né? Naquela etapa ainda que estava a humanidade meio animalesca ainda em formação, e ele teria que descer para habitar entre essas pessoas para levar o mental para eles, né? E ele fala assim, ó, essas formas elas não estão aptas, eu me recuso a fazer isso, tá? Até hoje eu tenho lá minhas dúvidas se ele não estava certo, tá? Se a humanidade estava realmente preparada para receber o mental, né? Mas o que Talvez acaba... essa dúvida se justifica pelo fato desse princípio também estar presente em você e em todos nós, né? Isso, né? Aí o que que acontece, né? Dentro dessa recusa dele, né? Que pode ser a recusa em nascer, em tomar forma, pode ter um monte de versões, né? Dentro dessa recusa dele, o que acaba sendo o chamado pecado original, no meu entender, é essa recusa em fazer o trabalho, o trabalho que nos cabe em relação ao mundo, em relação à vida objetivada, e querer permanecer num estágio divino, sabe? Aquela pessoa, por exemplo, que ela espiritualmente ela se julga superior aos demais. Isso não é para mim, eu não faço essas coisas, eu não vou nesse lugar, sabe? Esse tipo de coisa é um comportamento assim tipicamente luciferino, né? Porque aquela pessoa ela está se recusando, ela vem para cá para esse plano para tomar forma, para ter oportunidade de objetivar tudo aquilo que ela traz dentro de si como bagagem evolutiva, e ela se recusa a isso. Não, eu não vou me misturar, eu não vou fazer isso, por medo, seja lá por que for, né? Então acaba acontecendo, né? Se a gente pega as histórias das quedas, né? Todas as histórias das quedas, elas têm a ver com o momento. Aí vem a Eva com a maçã, né?
Tem a ver com o momento assim que, ó, tem um atalho aqui, ó. Se você pegar esse atalho daqui, você vai se iluminar mais rápido, você vai evoluir mais rápido, sabe? E aí o pessoal cai nessa, né? Opa, vamos lá, ó, tem um atalho aqui para evoluir mais rápido, né? E para quê? Para que evoluir mais rápido? Para ficar sentado do lado de lá bisbilhotando a humanidade, né? Não tem sentido, mas é impressionante como as pessoas caem nesse tipo de coisa. Então, quanto a essa questão do pecado original, essa questão da queda, elas continuam presentes até hoje, né? Na nossa psique, no nosso comportamento. Né? E toda vez que aparece a gente, quando estuda história, né? A história oculta, toda vez que aparece um atalho, né? Tem o dedinho do próprio Lúcifer tá lá por trás, né? E esse atalho ele acaba reprisando a queda, né? Ou seja, né, a cada vez que as pessoas elas tentam pegar um atalho para subir, elas acabam caindo e tendo que recomeçar tudo de novo. O orgulho que precede a queda, não é? É, bem por aí, né? A gente pode dizer, Renê, que isso é um artifício da própria natureza em permitir com que essas consciências fiquem ancoradas na matéria, porque isso gera um grande catalisador evolucional. Então, quanto mais pressa, quanto mais artifícios essas consciências encontram para poder sabotar esse caminho e retornando, né, a essa origem perdida, nessa paixão pelo depois, né? Quanto mais eles fazem isso, mais eles se enclausuram na matéria. Sim, Então, sim. a evolução vai se dando de forma cada vez mais dinâmica. Quando a gente fala, a gente começa a narrar esses acontecimentos olhando para o alto, né? Então, hoje o nosso mental concreto, ele cria. Então, Deus, o Criador incriado, ele ordenou para que Lúcifer, né, falou, desce lá, porque a matéria, aquela hierarquia, né, que está em construção, ela precisa do princípio mental que pertence à sua hierarquia, então você precisa descer para poder gerar uma dinâmica evolutiva. Porque você aqui, nada acontece, aqui é a plenitude, tudo parece ser perfeito. E lá, como é um reflexo daqui, só que ao contrário, também há uma evolução, mas é uma evolução quase que vegetativa, né, relacionada inclusive de certa forma, tem aspectos que se relacionam com o desenvolvimento do reino vegetal, né? Ele se desenvolve, mas a sua evolução leva anos quando a partir da sua própria espontaneidade. Então precisa de uma inteligência síntese, uma inteligência terceira que dinamize esse convite à inércia da própria natureza. Então, quando Lúcifer ele se nega a descer, em um aspecto ele tem razão, porque de fato a hierarquia que estava em formação, né, a raça mãe que estava em formação, que eram os lemurianos, eles eram seres com um instinto brutamontes, né, com um instinto à flor da pele, muita força bruta, e a associação dessa condição orgânica com a articulação mental poderia gerar grandes catástrofes, né? Tanto que de fato aconteceu. Porém, aos olhos do Eterno, da divindade, o Criador incriado, né? Esses são os meandros que a gente extrai da perspectiva humana, mas da divina o que importa é a evolução, né? Então, Miguel, com sua corte, né, o filho mais experiente, através de uma guerra no céu, acaba por derrubar Lúcifer com sua corte, né? Então essa grande serpente cai e se mantém rastejante na Terra. E aí também nasce uma outra perspectiva do pecado original, porque quando ele cai e essa consciência fica aprisionada, né, ao longo dessa queda, ele cai e esquece da sua identidade divina, né? Ele esquece da sua identidade divina, mas ele esquece objetivamente. Porém, aquela realidade divina é pulsante no seu interior subjetivo.
E aquilo, de certa forma, coordena todas as suas buscas inconscientes, todas as suas ações, e tudo que ele faz é no sentido de retomar essa condição de equilíbrio que ele se encontrava, e de reinante, né, que ele se encontrava até então, assim como o exemplo que o René deu do bebê dentro da barriga da mãe, no conforto, no meio das águas, né? Todo aquele amparo celeste dado, né? Por conta do bebê, ele se recusaria a nascer se ele soubesse de antemão tudo que ele teria que enfrentar no mundo físico, E não é nasce isso? com raiva, né? Né? Nasce bravo. É interessante, né, Caio, que você vê assim, né? A criação ela precisava ser testada, né? Havia a criação do homem, mas ela precisava ser testada, né? Para que haja evolução, as coisas elas têm que ter obstáculos, né? Uhum. Ainda mais aqui nesse plano, né? Então não adianta, não é a evolução não existe dentro dessa a gente volta à questão dos circuitos neurais inferiores, etc, superiores, né? Chega um momento em que não basta assim, a gente vê a história das raças, aquelas raças elas estavam em harmonia com Deus, Deus falava assim, vai para a direita, todo mundo vai para a direita, vai para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda, agora olha para cima, todo mundo olha para cima, agora fala aleluia, todo mundo fala aleluia, né? Não existe evolução nesse sentido, né? Precisava a questão toda estava em realmente despertar, né? Despertar essa confusão entre, peraí, o que é o Deus? Deus é o que eu penso, é o que está fora, né? Para que Sou realmente eu. sou eu, né? E aí era necessário que houvesse isso daí para que o homem ele construísse essa sintonia, né? Essa sintonia de olha para cima, olha para baixo, né? Mas que ele construísse por ele próprio, tá? Né? Que ele que voltasse a entrar é a questão do filho pródigo até, né? Ele que Lembrei disso. construa por ele própria conexão com a divindade, né? E aí, a Uhum. partir desse momento ele passa a ser harmônico. Mas era a única maneira É. que isso tinha para acontecer, né? Não tem como alguma coisa ocorrer, né? Sem que seja dessa maneira, né? Quando a gente cria um filho, a gente chega uma hora que esse filho tem que ir para o mundo, né? Então ele vai ser testado lá, né? Precisa, né? Porque você pegar um filho, você deixar ele trancado dentro de casa, numa redoma de vidro, suprindo todas as necessidades dele, né? Você não tá permitindo a evolução dele. Sabe? Por mais que ele fique trancado dentro de casa cheirando incenso, lendo livros ocultos, etc., né? Essa pessoa ela não vai para lugar nenhum, né? Porque É. o campo, o campo de testes, o campo de testes é na vida, na humanidade, né? E além do que, né? Isso daí tem que ser esse contato que a gente tem com o outro, a gente acaba, de certo modo, transmitindo também valores, né? E esses valores que a gente acumula de certo modo, né? Eles não têm que ser guardados só para nós, né? Eles têm que ser distribuídos, senão isso daí não tem sentido nenhum, né? Então E não há o desenvolvimento nem do jovem preservado e muito menos dos pais que o preservam. Não? É isso, necessário para o desenvolvimento de todos, né, essa separação entre o céu e a terra, para que então, após essa ruptura, o caminho seja recriado. isso, E né? é essa recriação do caminho que dá uma nova vitalidade para esses arquétipos primordiais, né? Para que eles encontrem impulso para se manifestar num próximo ciclo com mais acertos do que erro, vamos dizer Esse é o assim. nosso trabalho, né? A questão do Buda é interessante, né? Ela fala disso também, né?
Então, aquele príncipe que está poupado numa redoma, ele não vê gente velha, não vê gente doente, ele não vê nada feio, né? Chega um momento que isso daí se rompe, né? Chega um momento em Sim. que isso se rompe, ele vai ter que entrar em contato com a morte, vai ter que entrar em contato com a feiura, com a miséria, para ele poder se reestruturar, né? A partir disso, na filosofia budista, né? A partir do momento em que ele começa a questionar o porquê do sofrimento, é que vem a iluminação. Né? Então, a humanidade é a mesma coisa. Né? A gente coloca-se a culpa da queda dos anjos, em todo o sofrimento humano, né? Mas o sofrimento humano, na verdade, o que causa sofrimento mesmo é a questão da inconsciência. Né? Esse mito de ter caído cego e não saber o que está acontecendo, por quê. Né? O sofrimento está aí. Né? A partir do momento que a gente começa a recuperar essa visão, então as coisas já começam a ficar um pouco mais tranquilas. Mas isso não vai nos poupar, não vai nos poupar das dificuldades, das provas, das experiências, das agruras deste plano, da velhice, da doença, da morte. Né? Não vai nos poupar de nada disso. Mas a gente simplesmente vai passar de modo, né? Vai passar tudo isso de modo a que a gente transforme isso em aprendizado, transforme isso em experiência, transforme isso em sabedoria e tenha condições de compartilhar com os outros. Né? Porque o final de tudo é sempre, agora que a gente está em Aquários, ainda tem que compartilhar. Né? A questão é compartilhar com os outros de modo altruístico tudo aquilo que se aprende ou tudo aquilo que se recebe em vários níveis de vida, né? Para que todos tenham oportunidade de crescer, né? Desde que queiram, é claro. Né? Você citou aí, por exemplo, vários avatares, né? Buda, deu também o exemplo da parábola do filho pródigo. A gente percebe que esse arquétipo luciferino está presente na jornada de todos os avatares, não é isso? É, Todos aqueles que buscam, né, a própria saga do herói, que tem todo aquele ciclo, onde primeiro ele se encontra num, num ambiente pasmaceiro, aquela coisa, né, que nada acontece, e alguma coisa tira ele daquele ambiente, e ele passa então a peregrinar até ele conseguir uma ascensão espiritual, depois de vencer todos aqueles obstáculos do ciclo do Joseph Campbell, né? isso, Do né? mito do herói. A aventura ela sempre começa quando um equilíbrio é quebrado. Né? Todas as aventuras elas são assim, né? Existe um equilíbrio, existe uma estrutura, né? Que estava maravilhosa no começo, e seja por uma bruxa, por uma maldição, alguma coisa vai fazer com que aquela estrutura seja quebrada, né? E a partir do momento em que ela é quebrada, aí começa a aventura, começa a grande narrativa, começa a grande aventura, onde ele vai encontrar uma série de obstáculos para no final ele recuperar aquilo que no começo, né? Aquilo que no começo Que lhe estava é de direito. aquilo que ele é de direito, só que de uma outra maneira, né? Só que de uma outra maneira, porque a sabedoria e o conhecimento que ele encontrou no meio desse caminho provocou nele uma transformação enorme. Né? Então, agora ele recupera aquilo como consequência das suas próprias atitudes. Né? Antes, quando ele nasce, ele está lá naquele lugar, ele nem sabe porque ele recebeu aquilo. Né? Ele estava lá e pronto. Né? Depois, de repente, não. Né? De repente, ele vai sentir a necessidade de buscar algo. Né? Porque se a gente pega, por exemplo, a questão da evolução, né? Aquela parábola que desce e sobe, né? Então, o caminho de descida tem que adensar, né? Não tem outra maneira, né? Tem que ir adensando, adensando, né? Conforme mais vai adensando, mais vai multiplicando em formas, quanto mais forma, menos consciência. O caminho de subida depois ele tem que ser o contrário, né? Mas aí tem que ter o impulso para subir, né? É interessante, você tem forrate que é frio, esse frio ele vai esfriando, 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 né? Depois ele vai precisar de ter o choque com o quente.
O choque com o quente é que vai, aquela explosão é que vai fazer com que ele comece a subir, né? Aquilo que estava A frio começa, ebulição, né? isso, começa a aquecer, começa a vibrar diferente, a se dissipar, né? Que é o caminho de subida, né? Mas Aí ele você está precisa. falando da relação de Furrat com a força coaguladora, que cria uma condição de adensamento máximo. Na hora que chega no máximo do adensamento, Kundalini é ativado e passa a dispersar essa forma. Então, um caminho de Isso, ascensão. né? Aí você vê, por exemplo, na Atlântida, isso vai acontecer na quarta raça, na quarta cidade, né? É o ponto mais baixo, né? O ponto Mais denso mais possível, né? denso, né? Mais denso. Aquele é o ponto de encontro, né? O ponto máximo da quentura, né? E a partir desse momento que tem aquela teoria do Yin e do Yang, né? Quando você chega no máximo do frio, né? No caso, no máximo de Fohat, automaticamente Kundalini vai se manifestar, Começa a né? queimar, O frio né? começa a queimar, interessante isso, né? Que o frio ele começa a queimar, né? Mas a partir Sim. desse momento precisa manifestar uma outra coisa, né? Então é O que, essa, diga. não, o que eu acho interessante, atrelado a isso da parábola do filho pródigo, é que nessa ocasião, aparentemente está tudo ok em casa, né, o pai é com os filhos, mas para o filho não. Então o ímpeto de sair de casa parte do filho, que sai numa jornada, utilizando dos poucos recursos que ele tinha quando saiu, até que ele chegue no máximo da distância possível, onde não tem mais recurso, onde ele começa a bater mais cabeça, a encontrar mais atritos, e isso modula a percepção, a consciência dele, então ele regressa com a consciência dessa experiência à casa do pai, que sempre estará de portas abertas para o receber, sempre estará esperando. Então a gente pode dividir em dois aspectos esse processo. Tem um aspecto que é nitidamente rebelde, instintivo, que é a força que induz a essa descida, ou esse distanciamento da origem ou da casa do pai. Porém, na hora que chega no máximo de densidade, vários processos são disparados, né? E dentro desses processos que são disparados, inúmeras soluções para aquela inteligência de rotas para o caminho de volta para esse local de origem. Então a gente pode dizer que esse retorno é um retorno redimido. Você saiu rebelado e voltou redimido, Isso. né? Então a redenção cósmica muda, inclusive, até mesmo o nome daquele que saiu, né? Que na filosofia esotérica, Luzbel, o aspecto rebelde de Lúcifer, né? Ao se redimir, passa a ser chamado de Arabel. Isso. A Bela fala, né? A Bela Né? fala. Ele recupera o que ele tinha perdido, né? É super bonito isso daí, né? E assim, Porque o que é, só desculpa eu te não, vai interromper, lá. mas o que é essa redenção, né, na prática? Ele acaba descobrindo que não tem como ele voltar para o céu sem levar toda aquela consciência, todos aqueles seres junto com ele. Então ele passa a assumir o seu posto, né? E ele passa, em seu aspecto redimido, a colaborar para que essa ascensão ocorra de forma coletiva. Igual, por exemplo, a gente tem uma sala de aula com vários alunos, mas dentre eles um ou dois mais precoces, com mais facilidades. Aí o professor começa a dar ali alguns exercícios, eles resolvem tudo rapidinho e já querem sair da sala. Mas aí o professor começa a pegar no pé deles e começa a dar exercício mais difícil para eles. Porque é no período em que eles estão dentro da sala que ocorre uma experiência conjunta mais intensa.
Então, a natureza precisa encontrar uma forma de afixar essas consciências, né, na Terra. E a partir do momento em que esses alunos, né, passam então eles em seu aspecto redimido, né, ou pacificados, eles assumem o seu posto, eles passam a compartilhar daquele conhecimento com o restante da sala para que todos possam desenvolver de forma junta. É claro que precisa, obviamente, haver o ímpeto da busca em todos aqueles, né? Isso não tem, é impessoal e intransferível, né? Mas pelo menos ele passa em seu aspecto redimido a cumprir o seu papel. É bem por aí mesmo, né, Caio? É interessante a gente ver essa questão do filho pródigo, tudo. No nosso mapa astral, isso daí tem a ver com a questão dos nodos, os nodos lunares, né? A cabeça e a cauda do dragão. Né? A cauda do dragão, ela representa o nosso ponto de conforto, é aquilo que eu construí, eu passei a vida inteira, vidas e vidas e vidas, apegado, né? Então aquilo é meu, né? Chega um momento que tem que sair, tem que ir para onde? Tem que ir para o norte, né? Nó do norte é o caminho oposto, né? Exatamente onde ele vai ter que entrar em contato com todas aquelas experiências que ele não espera, que ele não sabe, que é o inusitado, né? E onde a única coisa que ele tem é a bagagem do nó do sul, né? Depois o que acaba acontecendo, né? Que a gente fala a transposição dos nodos, né? Aí acaba esse exemplo do aluno também, né? Porque a bagagem que está no sul, ela acaba sendo transferida para o norte, né? Não tem essa história assim de você, eu vou abandonar isso para fazer aquilo, não é nada disso, né? Acaba, Vai acaba, tudo junto. acaba tendo uma interação, né? E um lado acaba sendo levado para o outro, né? E acaba promovendo essa questão da iluminação, né? A redenção, redenção eu penso algo como assim, readmissão, sabe? Ele foi De admitido, volta. foi admitido de volta, né? E o que é interessante, né? Depois tem uma pergunta que uma moça deixou aí num comentário que é legal a gente comentar. O que acontece disso, né? A gente entender que uma coisa, existe a redenção do planetário, né? Ela ocorreu, e então, quer dizer, a questão cósmica que deu origem a tudo isso já, já foi sanada, né? Mas Está resolvido, está né? resolvido no cósmico. Potencialmente. Isso, mas o homem dentro dele ainda não resolveu isso daí, né? Então cabe a cada um de nós, né? A gente vê que a partir do momento que a gente nasce, a gente já está vivendo essas questões, né? A partir do momento que a gente quer se poupar, quer ficar quietinho, assim, isso não faz parte de mim. Eu sou um ser espiritualizado. Eu não participo dessas coisas, etc., né? Até que seja obrigado, né? Que seja obrigado a fazer isso, né? Então a gente percebe que isso vai passando, né? A gente passa a vida inteira atrelado a isso, né? E o que a gente tem que fazer, na verdade, é a gente entender onde que está isso, onde que pega isso dentro de nós, né? E começar a se conscientizar, né? Cada um fazer o seu trabalho, né? Cada um tem a sua oposição. A nossa oposição ela é incrível, né? Quando a gente vê o chakra cardíaco, né? Que tem as escandas e as nidanas, né? Se não fosse as nidanas, as escandas não teriam onde se apoiar, né? Extremamente interessante que isso ocorra, né? A gente pode ver um mapa astral até de um ser elevado, né? Ele tem lá seus planetas retrógrados, seus conflitos, suas quadraturas, né? Isso existe, né? Por quê? Porque precisa haver conflito para que a gente fique ancorado aqui, né? Mas a questão toda é aí a questão do fogo da consciência, a gente saber transformar isso em consciência, né? Transformar isso em conhecimento para que a gente possa crescer. O trabalho como planetário, fica difícil a gente falar assim em termos cósmicos o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, né? Mas em termos humanos a gente tem como saber isso, né? E não precisa falar para os outros, né? Olhar para dentro de nós assim e ver quanta coisa que a gente precisa corrigir. E o que é interessante que essa correção
não significa a pessoa omitir ou esconder aquilo dentro dela. Tá? Se você pega o mito da Idade de Ouro, você vai ver lá atrás, começa com Cronos, aí tinha um dragão, um demônio, um dragão que representava a maldade humana, ele simplesmente tranca dentro de uma caverna e pronto, a Idade de Ouro Tá está, resolvido. está acontecendo, né? Não acontece, né? A Idade de Ouro não acontece assim, né? A mesma coisa dentro de nós, né? A questão, o bonito de tudo isso, né? A gente precisa entrar em contato com esse nosso outro lado amorosamente. Não é ser permissivo, tá? É ser compreensivo, é ser amoroso e conseguir levar luz aonde tem escuridão, né? Levar o conhecimento, levar a sabedoria, né? É importante que a gente faça isso, porque na questão da redenção do, do anjo rebelde, né? Chega um momento em que. Porque quando ele cai, ele arrasta o irmão junto com ele. Né? Então, ele não cai sozinho, né? A gente viu no vídeo lá de Queda dos Anjos, né? Que ele arrasta uma série de divindades, né? Junto com ele também. Para que no final, né? No final, eles bebem na mesma taça. Né? Eu acho muito bonito esse simbolismo do beber na mesma taça, porque o beber na mesma taça já significa aqui a questão da glândula pineal, né? Que é dissolução. Não existe mais bem, não existe mal, não existe certo, não existe errado. Tudo é evolução, né? Tudo é harmonia, né? Tudo é consciência sublime, etc. Né? É uma Sim. determinação superior, né? Mas precisa, né? Precisa que a gente resolva essa questão da polaridade na gente, que é uma coisa muito forte. Né? A gente vê aí, Quando. né? A gente vê aqui no nosso convívio aqui, né? Aqui no mundo, né? Assim, essa questão da polaridade é uma questão que acaba sendo muito acirrada, né? E o quanto essa polaridade, a questão da polaridade, ela tira a pessoa do equilíbrio. Isso é fundamental, né? Então volta a coisa do Buda, né? O Buda meditando debaixo da árvore, né? Então tem aqueles conflitos, aquelas guerras, né? Bem, mal, né? Tudo figuras polares, né? Luz e sombra, né? etc, né? E ele lá no meio de tudo aquilo, né? Porque aquilo são só espelhos. São só espelhos do quê, né? Da polaridade que existe dentro de nós, né? E não é a gente se envolvendo com um lado ou com o outro que a gente está resolvendo isso, porque a gente jogando peso para um lado, automaticamente o outro vai reclamar que a gente tenha que cuidar dele, né? Então é importante que a gente tenha essa ideia, né? E que a gente comece a pensar mais em termos harmônicos, em termos equilibrantes, né? Para que a gente possa sublimar essa polaridade que existe em nós, né? E aí, quem sabe, a gente tem alguma oportunidade de ascender ou de mudar de estágio na nossa evolução. A, a compreensão da neutralidade não é uma postura que permite a justificativa dos acontecimentos da maldade. Né? Muitas vezes as pessoas interpretam a neutralidade como se fosse um passo afora É das omissão, né? situações, a omissão, É. né? A conivência, muitas das vezes, com os problemas. Eu creio que a neutralidade é o exercício da conciliação entre isso que está contrastante. Então, não há envolvimento maior com o problema do que através do exercício da neutralidade. Pelo contrário, se você se envolve com um lado achando que é o bem, porque todo mundo se envolve com um lado achando que é o bem, né? Que é sempre o lado que Você, ele pensa, né? que é sempre o lado que ele pensa, ele na verdade ele vai estar sendo sequestrado, né, para um polo e aquele mecanismo vai se perpetuar organicamente. Né? Então a neutralidade não é um afastamento, a neutralidade é uma imersão, é cada um assumir o seu dever perante a resolução desses conflitos que, que existem a partir dos contrastes polares. Quando Lúcifer nega essa descida,
porque a hierarquia, essa raça mãe embaixo não estaria preparada para receber sua potencialidade, né? Ele engatilha cosmicamente o aspecto da polaridade. Então, tratava-se do start do mal cósmico em contrapartida ao bem cósmico, que é muito diferente do mal e do bem humano, que tem uma concepção mais afetiva. O bem e o mal cósmico é uma ignição estratégica para poder fazer a evolução acontecer. É uma oposição estratégica, né? Já o mal e o bem humano são sequestros, né? No caso, o bem e o mal no sentido de se negar uma polaridade. Né? A negação de qualquer uma das polaridades é um natural sequestro da consciência. Repito, lembrando que quando a gente fala sobre a neutralidade, não estamos justificando as maldades aparentes. Pelo contrário, o compromisso com a neutralidade é a disposição total para a resolução desses conflitos, especialmente ouvindo e se relacionando com aquele que está mais distante de ti a nível de emoção e de pensamento. Imparcialmente, então, né? Imparcialmente. Você não tem conflito para resolver com aqueles que já falam a mesma língua que você. É necessário que você descubra novas pontes de comunicação. E você só descobre novas pontes de comunicação se lançando ao desconhecido da linguagem e das relações, que naturalmente está naquele que pensa o mais diferente possível de você, né? E sem o exercício interno da neutralidade, você vai, com certeza, evitar esses terrenos. O que é interessante, né? O que é interessante assim, que diante do desconhecido é que a sombra aparece, né? A sombra, né? A nossa sombra, né? A sombra ela tá acomodada, né? No mundo conhecido dela, né? Ela está acomodada, né? Diante do desconhecido é que ela se manifesta, né? Então, todo mundo amigo de todo mundo, se todo mundo falar que é sim, não importa, porque não há o contraste, logo não há evolução do pensamento. Precisa de haver se há a tese, né, para si, precisa naturalmente haver a antitese ou a antítese para que então ressurja a síntese como uma grande conciliadora dessa problemática. A neutralidade é a caminhada, é a busca pela síntese. Sim. Né? E é extremamente importante isso, né? Que nem as questões de meditação também, né? Quando as pessoas imaginam, muitas pessoas imaginam, né? A grande maioria, que você vai meditar, você vai ficar no silêncio, assim, né? Fazendo força para não pensar em nada, né? E que vai ficar ouvindo o silêncio da sua cabeça, né? O silêncio, na verdade, a que se refere é a ausência de julgamento, porque você vai ficar lá dentro, sim, né? O pau às vezes está comendo, né? Entre os pensamentos que brotam naquele momento, né? De todos os tipos, né? De todas as polaridades, e o que precisa ver é o não envolvimento aqui dentro, né? Para que não havendo envolvimento com isso, ele tem capacidade de perceber o que ocorre dentro dele mesmo, né? Então esse que é o silêncio, né? O silêncio o silêncio da mente, né? E é extremamente importante isso, né? Então quando a gente fala em iniciação, a gente fala em evolução, né? A gente precisa admitir que existem momentos em que as coisas devem ser postas à prova, tá? Mas a prova não é aquela coisa bíblica, né? Aquilo é um conceito, né? Um conceito assim mais antiquado, né? Então Deus é aquele que quer que todo mundo acredita nele, né? Então ele tortura quem não acredita até acreditar,
e depois, na hora que acredita, ele tortura, provando a pessoa para ver se ela acreditou de verdade, né? A gente, né? Não é esse tipo de prova, né, que a gente está falando, né? Mas existe momentos em que é interessante que a gente questione as coisas, né? É muito salutar isso, né? A gente, de repente, você vai aqui, ali, eles te dão uma receita de bolo, falando assim, ó, siga essa receita de bolo que você vai evoluir, você vai ser uma, vai virar uma elite, vai virar alguma coisa do tipo, né? E na verdade não está acontecendo nada, né, Caio? Não está realizando nada, não está acontecendo nada, né? Por quê, né? Porque não tá atrito, não existe o atrito da mente, o atrito do pensamento. É fundamental para o nosso processo de evolução que haja esse atrito. Né? E esse atrito está dentro de nós mesmos, né? A gente tem que saber olhar para dentro de nós e admitir o que está errado, o que deve ser modificado, o que deve ser transformado, né? E entender que isso são ferramentas para o nosso aprimoramento. A questão toda, né? A questão do ego, o ego que é uma das causas, né, da queda do Lúcifer, né? É que ele é autorreferente, né? O nosso cérebro é autorreferente, ele só tem noção a partir da existência dele mesmo, né? Então isso daí é um ponto complicado, né? Um ponto complicado que cabe a gente entender que o mecanismo do cérebro é desse jeito, né? Então a gente tem que despertar uma coisa que esteja acima desse mecanismo cerebral para que a Para gente orientar para esse. orientar esse, para que a gente entenda até como esse mecanismo cerebral ele nos sabota. É a própria serpente, né, que vai nos sabotando, ela pega tudo aquilo que a gente conhece e fica nos justificando para a gente fazer o que a gente quer, né? E a gente acha que a gente está sendo maravilhoso, etc, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Isso é um mero mecanismo cerebral, né? E esse mecanismo Sei. cerebral ele precisa, ele é necessário que a gente entenda como ele funciona e que a gente possa, de certo modo, aprender a controlar, né? Sim. Quando ocorre a chamada noite escura da alma, o cérebro ele fica completamente desgovernado, sabe? O Uhum. cérebro ele perde, aparentemente a impressão que se tem é que ele perdeu todas as suas capacidades, né? Mas é exatamente para que haja o surgimento de uma outra coisa, né? Na verdade, ele não fica desgovernado. Na verdade, a gente toma consciência do o quão desgovernado ele é, né? O quão desgovernado ele sempre foi e que a gente não tinha percebido disso, né? Então Ele fica mais permeável. né? É a questão do autoconhecimento, né? As pessoas chegam e falam assim, nossa, sabe? Nossa, depois que eu comecei a fazer o trabalho espiritual, comecei a me dedicar para a espiritualidade, eu estou ficando cada vez pior. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ótimo, você está no caminho certo. Você está tomando consciência daquilo que tem a ser trabalhado, né? Muito diferente daquela pessoa que ela começa um caminho, né? E ela começa a se sentir elevada, sabe? Assim, começa a sentir, ó, oh, estou evoluindo, como eu sou maravilhoso, né? Aí pode esperar que lá na frente venha uma queda, sabe? Uma queda, né? Para cair na real, né? E aí o mito do Lúcifer novamente se repetindo. Que caiu na real, na Caiu na, tem realidade que cair na real. concreta. Essa que é a verdade. A queda dos anjos é uma caída na realidade concreta, Isso, né? exatamente, né? Exatamente. Hoje, né, então, a questão do não envolvimento, né? Por exemplo, né? Essa questão que a gente está vivendo agora, né, de quarentena, etc., né? Astrologicamente, astrologicamente isso tudo estava tava prescrito já, né? O Caio mesmo, né, me mandou um print de uma tela aí de alguns anos atrás, numa conversa, né, onde a gente comentava, né, ó, cuidado, março de 2020 e tal, né? Ou seja, né, existem momentos em que a humanidade ela vai ter que passar por esse gargalo, ela vai ter que passar por esse funil, né? Então não adianta a gente ficar pensando, ah, a culpa é desse ou daquele, né?
são momentos em que é necessário a gente passar por esse gargalo e por esse funil, né? Então isso é que é a questão, né? A questão da neutralidade. A questão da neutralidade, ó, boy, eu tenho que me concentrar na experiência que eu tenho que passar agora. Sabe, não adianta pôr culpa nesse, pôr culpa naquele, porque isso não vai resolver a questão. A questão tá como eu vou, né, a lição que eu tenho que aprender para passar por isso. A humanidade é a mesma coisa, deveria de ser, né? Sabe, a culpa não é dele, não é do chinês, não é do Trump, não é, sabe? Nada, sabe? É um momento que a humanidade está passando, né, por exigência cíclica, né, de um longo ciclão de Saturno que entrou aí, né? Então, poxa, sabe? Vamos esquecer tudo isso, a culpa de quem que é, né? E vamos nos concentrar em reequilibrar, em nos reequilibrar, em reequilibrar o planeta, em reequilibrar a sociedade, né? Só que ninguém faz isso, né? Então, quando eu falei neutralidade, né, com a gente mesmo, e um exemplo de neutralidade externa seria isso, né? A neutralidade, Sim. ela, né, esse tipo de neutralidade que a gente se refere é a grande oportunidade, é a grande oportunidade que existe para sanar as diferenças e passar a cuidar do todo, né? E não ficar preso nessa diferença ou naquela diferença, que isso não resolve nada, só aumenta, né? Só aumenta a polaridade, mas não conduz a lugar nenhum. Um dos aspectos que é interessante ressaltar a respeito desse espírito rebelde é que, em estado de rebeldia, né, ao se deparar com todos esses conflitos, né, uma das naturezas de fuga que se apresentam é a gente querer resolver o conflito que está o mais longe possível da gente. Né? Isso é muito interessante. Isso é uma omissão disfarçada, porque, no fundo, a sua consciência ela tem a clareza de que será impossível a resolução disso tão distante de si, né? Mas numa consciência breve, né, você consegue fazer uma alusão de que você está naquele momento desfrutando de um espírito altruísta, se preocupando com o outro, com a pobreza mundial, com a desigualdade mundial, né? Agora, um dos grandes desafios é a gente detectar quais são os conflitos que de fato é possível a gente colocar a mão na massa agora. O que é possível de ser feito agora? Passa a identificar os conflitos que tem no seu entorno, com as suas relações humanas, né? Quais relações suas são pendentes? Se coloca a harmonizá-las. Então cada um de nós passamos a reconciliar as nossas relações, reconciliar os nossos hábitos. Né? Nós temos críticas universais, né? E deixamos passar hábitos completamente autodestrutivos no dia a dia, no que diz respeito à alimentação, a atividades físicas, ao cuidado consigo, né? Em detrimento de uma preocupação com o cuidado de um Isso, outro tão distante, isso é né? ego puro, né? Luciférico até, né? E a minoria que há em cada um de nós, que são as nossas vulnerabilidades, essas sim são negadas de fato, né? Principalmente quando o eixo da vida vira a vulnerabilidade universal, isso é um reflexo claro, é como um espelho de que há uma negação da própria vulnerabilidade. Né? Então, o que é possível de ser feito agora, principalmente num ciclo saturnino, ele quer resultado. É. Né? E Saturno, ele tem uma coisa, não sei se eu vou lembrar, mas ele fala assim, avance, nem que seja 1/10 de um passo, mas avance. Né? Agora, não adianta você programar uma passada que vai mudar o mundo, né? Porque uma areia movediça essa perspectiva. A gente precisa se comprometer com a realidade ao nosso entorno,
o que é possível de ser feito exatamente agora, de concreto, de palpável. É. Né? Começar pela nossa própria Isso. família. Tá. Aí volta para o Né? Lúcifer, né? Ele quer ficar lá no alto, né? Não quer cuidar do que ele tem que cuidar, né? Ele precisa ser admitido primeiro na É, própria família, que é, é a humanidade. é. Né? E é bem interessante isso daí, né? Porque a gente prestando atenção nisso daí, né? Volta a dizer, né? A gente vê o quanto que a gente está envolvido, né? Nas pequenas coisas nisso, né? O ego, ele está preocupado com as grandes coisas, né? Eu vou resolver o problema da humanidade, sabe? Eu vou salvar os animais que estão em extinção, lá não sei aonde, sabe? Né? E é interessante isso daí, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm me procurar e falam assim, não, eu quero saber minha missão perante a humanidade, né? Olha, começa cuidando de você. Se cada um cuidar de si, a humanidade todinha está salva, né? Não precisa eu cuidar desse, cuidar daquele, cuidar do outro, né? Aí eu não cuido das minhas coisas porque eu falo assim, ó, eu não tenho tempo de cuidar das minhas coisas porque eu estou cuidando da humanidade, estou cuidando de coisa muito maior. Esse é o aspecto perverso da caridade, né? Tem esse Né, lado aí. né? E aí, assim, né, tem pessoas que são caridosas, são verdadeiros déspotas dentro de casa, né? E por conta disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o trabalho, ele começa pelas pequenas coisas. Agora a gente vai ter falando em termos de astrologia, agora a gente vai ter um ciclo aí de 1 ano e meio, mais ou menos, em que a gente vai sair os nodos lunares, vai fazer a gente pensar muito nisso, sabe? É deixar de pensar no grande e começar a cuidar do pequenininho. Tá? Vai sair de Sagitário, do exagero sagitariano, para passar pro detalhe geminiano, né? E é isso que a gente precisa, né? Então, por exemplo, agora, acho que uma dessas lições da pandemia, da quarentena, é que a gente sobra um monte de pequenas coisas para a gente cuidar, né? Sim. Espera aí que o Tibur se enrolou no fio. Ó, pessoal, o Tibur é meu cachorro. Tá? Tem uma série de pequenas coisas que para a gente cuidar. Então, os pequenos comércios, os pequenos, né, os pequenos negócios, a gente vai ter que se organizar diferente para conseguir sobreviver à quebradeira, né, que vem depois disso, né? Então é interessante isso. Talvez a gente vê que as dificuldades, né, elas fazem a gente dar valor às pequenas coisas, né? Deixar daquele pensamento megalomaníaco e começar a cuidar das pequenas coisas, né? Isso ninguém está livre, graças a Deus, né? A gente tem que aprender que como o Caio falou, né? O trabalho ele começa nas nossas pequenas coisas, nossos pequenos hábitos, nossas pequenas ranzinzices, né? E a gente precisa fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de E resgate. já é tão difícil se a gente observar na prática, né? Quanto tempo a gente leva para poder sublimar um hábito corriqueiro, É, né? Que nos prejudica? Quanto tempo a gente leva para transformar uma palavra que a gente não quer mais expressar e a gente fala aquilo, é, né, automaticamente? é. Né? São tantas coisas que podem ser trabalhadas, moduladas no dia a dia, né? E isso nos coloca diante de grandes desafios, né? Não é o fato da gente estar compromissado com o pertinho, com o pequeno, que os desafios serão menores, né? Também não pode ser o contrário, né? Não, eu vou ficar aqui fazendo isso daqui, dane-se o resto, Claro, né? Não, eu estou claro, cuidando de claro. mim. Aí não, eu estou cuidando de mim, das minhas pequeninas coisas, né? Estou É, lá pregando o botão. a, a luta com o ego, né? É, você dá um murro, né? Você mesmo cai. Levanta quem levanta é o ego. Então ele sempre ganha, né? Isso. E assim, pessoal, ressaltando sempre que quando a gente está falando em ego,
a gente está falando sobre o aspecto da personalidade e não Isso. sobre o ego, o eu superior, a tríade superior, o eu divino, o eu espiritual. Tá? Então, eu acho que o A gente próprio fala. contexto Ah, já vai elucidar sobre qual ego que a gente está falando, para a isso. gente não precisar explicar também toda vez que a gente usar o termo. E a gente fala do que a gente mais conhece, né? Do que está mais perto de nós, né? Exatamente. Né? Então, né? Mas É, é interessante isso, né? Porque ele sempre vai te falar assim, ó, ai, tô cuidando das pequenas coisas. Ó, como eu sou maravilhoso. Eu tô cuidando a das grandes armadilha está coisas. nos Ó, dois como eu sou lados, né? maravilhoso, né? É, Mas não pode usar isso como fuga, né? Como fuga da gente claro, toda mesmo. vez que você tiver muito convencido, né, de alguma coisa, tem a sementinha de uma problemática que se a gente olhar com muita calma, a gente percebe É, ali o escorregão. né? E é bem isso, né? É bem isso, né? Então É a polaridade, né? A é, partir do momento que essa negação, essa oposição estratégica ecoa a polaridade cósmica e a polaridade chega na mentalidade humana, dividindo o céu da terra e, por consequência, o mental inferior do superior, a compreensão dessa polaridade é estar em constante vigília, né? Porque a todo tempo há convites discretos, né, para a gente emergir em um ou em outro lado. isso. Né? Se não houver vigilância, naturalmente a gente será engolido por alguma coisa que mais tarde a gente vai descobrir que era uma paixão, né, ou uma coisa de desejo, mais imediatista, vamos dizer assim. Essa mente conciliadora que eu falei, né, que a gente comentou, na verdade, essa que fica vigiando o tempo todo, né? Então ela não tá no papel de omissa. Ai, pronto, ó, todo mundo tá certo e permite, né? Muito pelo contrário, né? Ela tá o tempo todo vigiando e tá o tempo todo processando isso e tentando transformar isso em alguma coisa que seja positiva para nós, né? Essa mente de vigília, né, essa mente atenta, ela é interessante porque ela denuncia quando há a ausência, né, ou seja, quando há o descumprimento do dever, ela sempre fala, né? E também quando há como dizer, quando há o compromisso com coisas impossíveis de se resolver. É, Ele também acaba denunciando. Né? Então, essa mente ela está sempre nos conduzindo a um equilíbrio para que a gente possa avançar gradativamente na é. nossa caminhada. E quando a gente não consegue resolver isso mentalmente, né? Aí vem uma doença, né? Vem uma doença para Um fazer problema familiar, algum uma problema, doença. alguma coisa nesse sentido para fazer a gente pensar, né? E é assim que a Tomar gente, centro, né? isso né? E é assim que a gente vai caminhando. Quando a gente era pequena, a mãe da gente, minha mãe, por exemplo, falava assim: centra, menino, você precisa ser mais centrado. É, Né? Hoje eu entendo o que é esse tomar centro, né? isso Nessa perspectiva que é. a gente está buscando. E eu já era Que aquele aluno da escola, sabe, que terminava a lição cedo e depois acabava recebendo mais lição. cada um é um diabinho diferente, né? É isso aí, todos somos, né? E todos somos, né? Então, aí para encerrar nessa questão da queda, para a gente ver, né, Caio, quantos aspectos isso acaba envolvendo, né, do nosso dia a dia, não só na questão, tem aquela questão cósmica, aquela questão espiritual, né? Mas também tem várias questões comportamentais, né, que a gente acaba trazendo no nosso dia a dia e que não são menos importantes, né? Elas são reflexos disso e elas estão lá para serem vistas, para que a gente olhando para elas, a gente possa crescer com elas
né, e construir o nosso caminho de volta lá na nossa unidade com o eterno, com o cósmico, com os planos superiores, aí de verdade mesmo, né? E, e Lúcifer, para a gente poder lançar um olhar para além do dogmatismo religioso, ele carrega em si tanto o aspecto de uma grande vítima, por ser exposto a um sofrimento, por essa queda, por essa descida, por esse aprisionamento da consciência na matéria, a fim de que a matéria possa evoluir. Então é um sofrimento constante nessa perspectiva, mas também é um grande herói, porque é a partir desse aprisionamento, dessa descida, que a natureza consegue dinamizar exponencialmente o seu processo de desenvolvimento e de evolução, né? O grande catalisador evolutivo. Então, fica essa reflexão, para além do dogmatismo religioso. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Creio que o Renê vai preparar um vídeo ilustrativo acerca do tema, Tem vários aí a caminho, né? para complementar pedagogicamente isso que a gente está conversando. Dúvidas, questões, sugestão de tema, deixem aí nos comentários. Segue, curte e compartilha o canal com seus amigos que vocês acreditam que possam ter alguma identificação com o assunto. Então, um grande abraço para todos. Até mais. Até mais.